aí, beleza? Como que tá? Eu sou o João, esse é o podcast Seaworth TV. Esse podcast está sendo feito para dois trabalhos. O primeiro para a aula de Artes e Mídias Digitais ministrada pelo professor Herbert, na Escola Estadual Professora Maria Gema de Souza Oliveira, Unidade Bexiga, aqui de Ilhabela, Estado de São Paulo, Litoral Norte. E o segundo para um projeto da Feira de Ciências que vai ser ministrado ali na Unidade da Barra, aqui no mesmo município. Aqui nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre coral-sol. O coral-sol é o tema principal, mas vamos falar também de plantação de coral, ou lavoura de coral, como preferir chamar. Falaremos também um pouquinho de ecologia, sustentabilidade, coisas muito importantes. E no final aqui do podcast, o objetivo principal é que você que está escutando ou vendo o vídeo é que consiga sair daqui com um conhecimento bacana do assunto para que possa escrever uma redação do Enem, quem sabe, ou pelo menos já ter ali o conhecimento importante sobre sustentabilidade e sobre essa ameaça que é o coral-sol aqui para o nosso mar, aqui no litoral norte de todo o litoral brasileiro na realidade, né? Já que esse é um projeto escolar e eu sou aluno responsável, eu vou falar um pouco de mim. Depois vou mudar, falar um pouco da origem do projeto e assim a gente vai por diante, falar um pouco do tema e do que eu espero aqui da nossa programação. Vamos lá. Eu, João, de novo, nasci em Campinas. Meu pai foi mergulhador de plataforma de petróleo. Depois, quando eu nasci, ele mudou para a área da saúde. Minha mãe é da área da saúde também. Mudamos aqui para a ilha. Eu comecei a velejar na escolinha de vela Lars Grael, aqui da ilha. Velejei lá por cerca de 7 anos. Velejei em várias classes de veleiros. Saí de lá, fui atrás de uma... Ainda consegui participar do meio e o náutico. Fiz curso, sou instrutor certificado pela CBVela, instrutor de vela, claro. Tenho curso de primeiros socorros e salvamento aquático. Atualmente estou fazendo o curso CFAQ MAC 2, é o moço auxiliar de convés, junto com a certificação ESEP, que é para segurança de passageiros. Estou fazendo ali na Capitania dos Portos, na Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião. E aí, ao longo do período, meus pais, da moradia aqui na ilha, pelo menos, meus pais se envolveram na Associação de Guias de Ilhabela. Aí começou todo um processo de se envolver na ecologia, na sustentabilidade, e assim surgiu a ideia principal do projeto. O trabalho surgiu por causa disso, da ecologia que eu fui apresentado, principalmente aqui em Ilhabela, que é dizem que Ilhabela é campeã na preservação de Mata Atlântica devido ao Parque Estadual de Ilhabela. Aí surgiu toda uma questão de ecologia que a gente foi tendo afinidade. Depois que passaram esse trabalho, que eu não sabia do que eu faria, conversando com alguns amigos a respeito de vela, mergulho, surf, um dos meus amigos falou que estava nadando lá, mergulhando com snorkel. Ele encontrou um coral-sol, denunciou lá no ICMBio, fizeram todo o processo para retirar ele. E aí a gente foi conversando lá a respeito, achei um tema legal, resolvi fazer o trabalho a respeito dele. Para quem não sabe o que é um coral-sol, o coral-sol ele é uma espécie invasora, né? Ele é oriundo do Oceano Pacífico e o predador natural dele é o peixe-palhaço. Estamos no Oceano Atlântico, não temos peixe-palhaço. Ele está atacando aqui os corais nativos, que não conseguem se reproduzir depois, e não tem como combater ele assim. Daí entra os órgãos como o ICMBio, e fazem ali a remoção dele, tem todo um processo muito especial ali que eu não tenho agora como dizer com certeza como funciona, mas vou trazer mais informações a respeito. Aproveitando que eu falei a respeito de trazer alguém para explicar, eu vou falar um pouco aqui de como eu espero que possa ser o podcast, lembrando que a programação pode mudar caso aconteça alguma coisa. A princípio, eu quero trazer alguém para contextualizar o assunto, alguém que veja no cotidiano, assim, coral-sol, que possa trazer alguma coisa ali a respeito, contar uma história de como viu o coral-sol, alguma coisa assim. Vou tentar trazer uma bióloga também, para poder falar um pouco mais da parte da biológica, né? E vou tentar trazer também alguém que tenha contato com o ICMBio, que possa falar um pouco a respeito. Vou aproveitar até aqui, eu tenho 2 amostras. Esse coral-sol aqui, ó. Esse aqui é não fóssil, esse é um esqueleto de coral-sol. Encontraram esse coral-sol aqui, foram lá, fizeram a remoção dele. Depois teve todo o processo de higienização, claro. E quando morre, fica essa peça aqui. É bem legal.
Agora eu vou começar a falar um pouco das informações sobre o Coral-Sol, logo depois de um pequeno videozinho do patrocinador. Do you know where the walkings go? They go on undertake your name. Bring down our sleep, build a breakfast, now let's sleep, my love, love. She bruises cold, she splutters pistol shots. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, love. Beleza, e aí? De novo, João aqui. Vamos lá, agora eu vou estar falando um pouco sobre o Coral-Sol. Enquanto eu estiver falando isso, eu vou estar narrando os fatos. A minha imagem aqui vai desaparecer. No lugar vai aparecer uma imagem do Coral-Sol e depois vai aparecer um folder, um cartazinho do governo federal. Vai estar lá descrito algumas informações. Aqui no litoral norte de São Paulo, o responsável pela divulgação desses folders é o ICMBio, tá legal? Então vamos lá. Coral-Sol é o nome comum para espécies animais do gênero Tubastraia, originários do Indo-Pacífico e que chegaram ao Brasil por volta dos anos 1980, em incrustações de plataformas petrolíferas no Rio de Janeiro. No Brasil, são encontradas duas espécies, o Tubastraia taguncensis, de cor amarela, e o Tubastraia coccineia, de cor alaranjada. Tanto em ambientes naturais da costa brasileira, como também em plataformas petrolíferas, navios e boias. Esses organismos estão se dispersando na costa do Brasil, mas principalmente nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, e mais recentemente em outras áreas do Nordeste, como Pernambuco e Ceará. Beleza, aí você me pergunta, como que essas espécies conseguiram se estabelecer no Brasil, João? Então, quando uma espécie consegue ser boa competidora por espaço, ela pode exercer influência ao longo de uma área e ter vantagem na competição contra organismos que não sejam de sua espécie, que é a competição interespecífica. Além disso, uma maior área de influência possibilita que a espécie exótica tenha maior disponibilidade de recursos para crescer e se reproduzir. A ausência de predadores naturais também intensifica a área de influência desses organismos. Todas essas características podem favorecer a espécie de tal forma que ela se torne invasora no local. O coral-sol possui características que o tornam um excelente competidor por espaços e por recursos. Por exemplo, ele não precisa de zoolantelas, que são microalgas para realizar fotossíntese, e por isso não branqueiam como os corais zooxantelados. Além disso, possuem altas taxas de reprodução, que pode ser sexuada ou assexuada, principalmente em águas quentes, onde seu metabolismo é acelerado. A reprodução desses organismos acontece por meio da dispersão de uma larva pelágica, que chama plânula, e que, devido à capacidade de natação e de dispersão, consegue se estabelecer como pólipos em áreas distantes de sua área de liberação. Além disso, esses organismos produzem substâncias químicas que impedem o assentamento das larvas próximas da área de liberação, obrigando essas larvas a buscarem áreas mais distantes. Assim, o coral-sol chega no Brasil. Vamos lá, mais uma perguntinha que você pode me fazer. João, quais que são os prejuízos econômicos e ecológicos da invasão do coral-sol? Então, na Bahia, por exemplo, o coral-sol compete com o coral-cérebro, que é a espécie mais encontrada nos recifes e nos chapeirões de abrolhos. É o primeiro, como o primeiro se reproduz e cresce mais rápido, no caso o coral-sol, e o segundo, o coral-cérebro, sucumbe a esse excelente competidor, as estruturas que a gente chama de ribeirões nos recifes da Bahia estão ameaçadas. Além disso, as esponjas, as algas, que também compõem a formação de recifes no Brasil, todos vão sendo sufocados pelo coral-sol à medida que esses crescem e acabam homogeneizando os recifes. Eu falei certo? Homogeneizando os recifes. Dessa forma, a biodiversidade dos recifes brasileiros reduz drasticamente, já que as espécies que antes habitavam ali acabam desaparecendo pela falta de recursos e condições para se estabelecer. O coral-sol pode transformar ambientes recifais e afetar negativamente também as atividades econômicas, como a pesca local e o ecoturismo subaquático. O ecoturismo subaquático é o turismo de mergulho. E a pesca local são pescas realizadas ou por privatizadas ou por comunidades caiçaras, por exemplo. Beleza, agora vamos à pergunta-chave.
O que pode ser feito para controlar as populações de coral no Brasil? Primeiro de tudo, é bom lembrar do trabalho em equipe, isso em lutas ambientais e sociais, né? Que é isso? É quando tem uma união da sociedade, da academia, de instituições públicas e privadas na luta contra espécies exóticas para a construção de um plano de ação adequado à realidade de cada região. Essa luta, no caso que a gente está falando, é contra o coral-sol. O plano de ação segue protocolos compostos pelo diagnóstico e monitoramento, onde são conhecidas as características biológicas e ecológicas do organismo, além da distribuição no Brasil. Depois são compiladas formas de controle e manejo que já existem, junto com projetos desenvolvidos pelo poder público e pelo privado no Brasil. Dentre as possibilidades de combate tem o controle químico, que é feita com substâncias específicas para afetar apenas a espécie invasora, que não afetem os outros seres marinhos. O controle físico com a remoção mecânica. O controle biológico, que acontece por meio da introdução de parasitos específicos da espécie, predadores ou melhores competidores. E o financiamento de pesquisas voltadas para o combate ou para o melhor entendimento do coral-sol. Beleza, voltando para o trabalho em equipe que eu falei, eu quero falar agora, rapidamente, para terminar logo o vídeo, do grupo dos órgãos que atuam aqui no combate ao coral-sol, aqui no arquipélago de Ilhabela, em São Sebastião, Caraguá e Ubatuba. Arquipélago de Ilhabela que eu falei, eu quero dar destaque para a ilha de Alcatrazes. Alcatraz antigamente era uma área de treinamento de tiro da Marinha, hoje ela é um santuário ecológico para a vida marinha, vida vegetal e aves marinhas. Vamos lá, os órgãos que atuam, o grupo de órgãos que atua, constitui o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, é o que eu tanto falei, é o ICMBio. Constitui também o Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, que é o CEBMAR da USP, que tem ali em São Sebastião. Cara, esse daqui é mais voltado para pesquisa. Eles têm lá algumas amostras de coral-sol, mas eles não atuam ali no combate, mais a pesquisa mesmo, mas como falei, a pesquisa é importante. E também tem a Marinha do Brasil, a delegacia aqui da região, a delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião. Esse é o grupo aí que atua no combate do coral-sol. Sem falar na própria comunidade. Olha eu aqui de novo, beleza? Enfim, pessoal, por favor, vocês que assistiram o vídeo no YouTube ou no Instagram, ou escutaram o podcast no Spotify, é a primeira vez que eu faço uma coisa desse tipo. Se gostaram, por favor, deixem comentado no Instagram ou no YouTube, eu não sei se é possível no Spotify. Se não gostaram, por favor, deem alguma dica, alguma sugestão aí para melhorar. E vou continuar aqui a maratona nos próximos dias, falar um pouco, tentar trazer algumas pessoas voltadas para falar. E na Feira de Ciências, que vai ocorrer, se não me engano, no dia 11 do 10, uma sexta-feira, eu vou estar lá com uma exposição e vou tentar fazer uma live, alguma coisa, mostrar uma apresentação para finalizar aqui o trabalho. Beleza? Valeu!